Shalom, Haverim, Shalom, amigos, Shalom para todos. Que o Criador dos céus e da terra esteja abençoando a sua vida, a sua casa, sua família neste entardecer. Agora é a hora nona, né? Já estou gravando esse vídeo na hora nona, ou 3 horas da tarde, hora nona no horário hebraico, né? Olha só. E segundo o que um amigo questionou a minha pessoa, eu quero estar ministrando a respeito disso. Esse amigo, ele disse: por que eu nunca vi nenhum pregador pregar a respeito das maldições? Chego nos cultos na minha igreja, na congregação que eu ministro, ele é um ministro de lá, né? E ele disse que nunca viu ninguém pregar a respeito de maldições. Sempre estão falando de bênção, 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 mas nunca falaram a respeito de maldições. E na vida, a gente tem 2 caminhos a seguir, como está escrito aqui em Devarim, em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 30, fala que nós temos 2 caminhos a seguir. O caminho do bem e o caminho do mal. O caminho da bênção e o caminho da maldição. Só que a gente ouve muito falar de bênção e não ouve a respeito da repreensão. E a repreensão, ela é, de certa forma, muito mais importante do que o elogio. É muito mais importante do que o elogio. Porque muitas vezes o elogio, ele estraga a pessoa. A repreensão, feita com sabedoria, com mansidão, com amor, ela dá crescimento. Ela faz com que nós desempenhamos melhor o nosso trabalho, a nossa vida. A repreensão, ela impulsiona nós a melhorarmos, né? A repreensão. O elogio não. O elogio, quando eu ouço que está tudo bem, eu costumo relaxar. Não, já está bom demais, então não precisa eu melhorar. Mas quando eu sou repreendido com sabedoria, então isso me impulsiona a melhorar, né? Quando eu estou fazendo algo e alguém me questiona, principalmente a respeito das Sagradas Escrituras, a respeito de algum assunto, eu acho bom isso, porque me impulsiona a melhorar, me faz querer melhorar, né? Agora, quando alguém me elogia, profeta, tem muito conhecimento, uma coisa e outra, e eu não acho muito bom, porque isso no meu subconsciente me leva a entender que eu não preciso melhorar mais. Então eu preciso melhorar a cada dia. Nenhum ser humano é perfeito, nenhum ser humano está isento de cometer erros. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E quando que eu vou poder dizer eu sou escolhido? Naquele dia que o mestre voltar, que ele estiver fazendo o julgamento de todas as nações, de todas as pessoas, e ele disser para mim, profeta, ou na época, no tempo lá ele vai me chamar pelo nome, né? Bendito de meu Pai, eu pertencia ao Eterno. O que é ser bendito de Elohim? É pertencer ao Criador dos céus e da terra. E ele disse: entra a possuir a terra, o reino, o local que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Após eu ponhar o meu pé do lado de dentro da cidade santa, então eu posso dizer que eu sou escolhido. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, e enquanto não houver ainda o grande julgamento, eu sou apenas chamado. Ser escolhido ou não, cabe a minha dedicação me levar a isso. Você ser um escolhido ou não, cabe a sua dedicação a levar a isso. Agora, ninguém tem o direito de dizer aquele ali está condenado ou aquele ali está absolvido, está salvo, né? Porque não é por causa de dons e frutos, de dons, né? Claro que os frutos é excelente, mas não é por causa de dons. Por isso Yeshua falou que naquele dia muitos me dirão: em teu nome expulsei demônio.
Em teu nome eu curei enfermo, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E ele vai dizer abertamente: eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Olha só. Então, quando que eu serei chamado? Quando os chamados todos são, pode-se dizer, 98% são chamados. Mas quando que eu serei escolhido? No dia que eu estiver na cidade santa, eu sou escolhido. Mas enquanto eu estiver na face dessa terra, é uma batalha, é uma luta, é uma dificuldade, um dia após o outro. Assim como existem as bênçãos, também existem as maldições. Olha o que está escrito aqui no livro de Devarim, de Deuteronômio, capítulo 27, versículo 11 em diante. E Moshe deu ordem naquele dia ao povo, dizendo, deu ordem. Não foi um pedido, foi uma ordem. E ordem não se discute, ordem se acata. Quando é dada uma ordem não é discutível. Quem já ficou no quartel, quem já fez a reservista, quem serviu no quartel sabe que ordem não se discute. Quem trabalha com lei sabe, ordem não se discute, ordem se acata. Olha só, então Moshe, como era o general na época ali do povo de Israel, ele deu uma ordem para aquele povo. E ele disse, quando houver de passado o Iarden, o Jordão, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoarem o povo. Shimeon, Levi, Yehuda, Issacar, Yosef e Benjamim. Esses são os que estarão, 6, no monte Gerizim para abençoar o povo. Só que como existe os dois lados e é a lei da compensação, da mesma maneira que o Eterno não pôde só expor as qualidades de Jó, mas ele também teve que expor o defeito de Jó. Jó era um homem que tinha qualidades. Jó era um homem reto, íntegro e temente a Elohim. Porém, ele tinha um defeito. Ele desviava-se do mal. E está cheio de pessoas assim, desviando das situações. Está cheio de pessoas assim, fugindo das situações. Se você não enfrentar a situação, você não vence. Você não tem que fugir da situação, desviar da situação. Você tem que confrontar para que você vença aquela situação. Então, olha só. Você já passou o teu Iarden? Você já passou o teu Jordão? Você conseguiu sair do outro lado? Os problemas menores. Olha só. Quando houver de passado o Iarden, estes estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo. Simeão, Levi, Yehuda, Issacar, Yosef e Benjamim. Quantos? 7. Yosef e Benjamim. Olha só. E estes estarão para amaldiçoar. Quem é que amaldiçoa? É o Eterno? Não, é o ser humano. A maldição vem não pela vontade do Eterno, mas é o homem que lança a maldição. Porém, a maldição só entra se houver legalidade. Porque maldição sem causa não se cumpre, não virá. Está escrito em Provérbio, Mishlei. Maldição sem causa, se não houver uma legalidade, se não houver um espaço para que o mal entre na minha vida, ele não entra. Ele não consegue entrar. Se eu estou em obediência, se eu estou andando em fidelidade ao Eterno, se eu estou praticando as Sagradas Escrituras, com certeza o mal não vai entrar na minha vida. Porque está escrito na primeira carta do apóstolo João, que aquele que pertence ao Eterno, o maligno não toca. Se ele está tocando na vida da pessoa, é porque aquela pessoa não pertence ao Eterno. Ou uma hora pertence, outra hora não pertence. Uma hora pertence, outra hora não pertence. Está cheio de gente assim no mundo. Pessoas que não tomaram decisão, não passaram o seu Jordão. São pessoas que ainda não passaram o seu Jordão.
Não saíram do mundo. Quer tal com um pé no mundo e um pé na casa do Eterno. Quer servir o Eterno, mas em partes. Quer servir o Eterno pelas religiões. E pelas religiões, eu não consigo servir o Eterno. Eu só vou servir o Eterno se for pela palavra do Eterno. Eu só vou servir o Todo-Poderoso por intermédio das Sagradas Escrituras. Eu não consigo servir o Eterno no deserto. Eu tenho que passar o meu Jordão. Eu tenho que tomar minha decisão de andar embaixo da autoridade da palavra do Altíssimo. Olha só. E estes estarão para amaldiçoar sobre o monte Ebal, Reuven, Gad, Asher, Zebulun, Dan e Naftali. Olha só. Esses estarão sobre o monte Ebal, ou casa do mal, lugar de maldição. Para quê? Para amaldiçoar. Para amaldiçoar. Porque o homem que amaldiçoa o Eterno não amaldiçoa nada. O Eterno jamais... O que é amaldiçoar? Tirar de si o mal e lançar em alguém. Eu só posso te dar o que eu tenho. Eu só posso te oferecer, eu só posso te dar o que eu tenho. O que eu tenho. Se eu não tenho, eu não posso te dar. O Eterno não tem maldição em si. Ele é perfeito. Ele é puro. Ele é santo. Ele é kadosh. Só posso te dar o que eu tenho. E uma fonte que sai água doce não pode sair água amargosa. Por que os mesmos que abençoaram não puderam amaldiçoar? Porque da mesma fonte não sai água doce e amarga. Ou eu sou água doce ou eu sou água amarga. Ou a minha boca é bênção ou a minha boca é maldição. Olha só. E os levitas da casa de Levi, por isso não tem 7 aqui. Tem só 6 de maldição e 7 de bênção. E os levitas protestarão a todo o povo de Israel em alta voz e dirão, os levitas, os corranins, olha só, eles é quem lançarão, quem protestarão. Eles anunciariam, naquela época, o mal. E o que tem acontecido muitas vezes dentro das congregações é que o povo não tem sido alertado disso. As pessoas não têm sido alertadas disso. Elas saem entre aspas, elas ainda não passaram o Jordão, estão lá no mundo ainda, mas as religiões massageiam seus egos e diz, não, pode continuar assim que está tudo certo. Não há problema. Você veio para a igreja, para a nossa religião, já está com o caso, já está com a situação resolvida. E religião nenhuma vai salvar você. Placa de igreja nenhuma vai salvar você. Profeta, sacerdote, bispo, apóstolo, etc. Porque hoje é dado título para tudo. Nada disso vai salvar você. O que vai fazer você ser salvo é você pertencer ao Todo-Poderoso. É você tomar a decisão de passar esse Jordão e entrar no propósito, no plano do Eterno. Olha só. Maldito o homem que fizer imagem. Qual é a primeira das maldições? Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou de fundição. Abominação ao Adonai, obra das mãos do artífice, e a puser em um lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá, Amém, Elohim Meler Neeman, Elohim é rei fiel. A palavra Amém, não com M, mas com N, não com Mem, mas com Nun, significa Elohim Meler Neeman, que é Elohim é rei fiel. Amém não é assim seja. Não tem nada a ver com assim seja.
Amém é uma declaração. Amém, quando você fala amém, você está declarando que o Eterno é rei e é fiel na sua vida. E você deve dizer amém, amém, principalmente quando você está passando por dificuldades. Quando você está enfrentando lutas. O diabo, Satã, criou essa mentalidade que amém é assim seja, para que você, quando está passando por luta, não use essa arma tão poderosa para vencer ele. Porque quando você está passando por uma dificuldade, por uma doença, por uma luta, sabendo o significado da palavra amém, você continua glorificando o Eterno. Toda vez que você diz amém, você está dizendo Elohim é rei fiel. Amém. Elohim é rei fiel. Não é amém. Amém não tem significado. Amém não significa nada. Em hebraico não significa nada. A palavra amém é um acrônimo. É uma frase abreviada. Amém significa Elohim é rei fiel. Elohim Melech Neman. Elohim é rei fiel. Todos devem dizer amém. Você vê que a instrução de Moshe aqui é para que o povo diga amém quando eles são, entre aspas, amaldiçoados. Como assim? Quando eles são alertados da maldição. Porque o que me leva a estar embaixo de maldição é o meu proceder para com as coisas do Eterno. Ele está dizendo aqui que aquele que fizer imagem, que usar imagem de escultura ou fundição, está embaixo de maldição. Se eu fizer isso, se eu usar imagem, se eu cultuar a imagem, o que eu estou fazendo? Estou me amaldiçoando. Quem é que se amaldiçoa? A maldição entra na vida de uma pessoa por quê? Por causa da falha da pessoa. Podem rogar quantas maldições quiser na vida de alguém. Podem fazer feitiçaria, macumbaria, podem fazer o que for. Que se a pessoa está andando em santidade, maldição sem causa não virá. Se o mal entrou na vida de Jó, porque havia brecha. Ele não era inocente. Ah, coitadinho de Jó. Entrou, ele era inocente, ele nunca fez mal. Fez. Ele tinha que corrigir seus filhos. Todo pai tem o dever de educar os seus filhos. Esses dias eu falei sobre isso, eu gravei um vídeo sobre isso. É dever dos pais educar os seus filhos. Escola, dever de escola, de colégio, de faculdade, é ensinar a ler e escrever, é ensinar a respeito de alguma profissão, é ensinar as matérias, dar um diploma para aquela pessoa. Mas quem educa seus filhos é você, pai e mãe. E Jó não educava os seus filhos. Se você prestar atenção, Jó ele falhava nessa área. Olha só. Maldito o homem que fizer imagem de escultura ou fundição, abominação ao Adonai, obra das mãos do artífice, do construtor, aí, obra de mão de homem. Quem fez o homem com as suas mãos foi o Eterno. Aí o homem quer ser mais do que o Eterno, fazendo assim uma imagem. Olha aí. E a puserem em um lugar escondido, ou dentro da casa, lá na época era escondido, porque havia essa proibição. Hoje as pessoas andam pelas ruas carregando uma gaiola com um ídolo dentro e acha normal, mas na época era proibido. E todo o povo responderá e dirá, amém, maldito aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. O que é desprezar o pai e a mãe? É não dar o devido valor a eles, é viver atormentando eles, é viver fazendo mal para eles, tirando a paz deles. Meu paizinho e minha mãezinha já estão de idade, eu vou lá ficar incomodando eles? Se eu não puder ajudar, atrapalhar, eu não vou. Eu amo eles e respeito com todo o meu coração, porém eu não vou incomodar. Mas tem filho que se encosta no pai e na mãe, se encosta na aposentadoria dos coitados de idade e fica usurpando. Esse dia eu vi um artista famoso aí dizendo que ia matar o próprio pai, porque queria dinheiro para usar droga. Olha o que está escrito aqui: maldito aquele que desprezar o seu pai e a sua mãe. E todo o povo dirá, amém. Elohim é rei fiel.
Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Ou seja, se a divisa é uma, o fulano vai lá e aumenta meio metro para dentro do terreno do vizinho, para roubar meio metro de terra. Isso atrai maldição, por isso tem tanta localidade amaldiçoada. É amaldiçoado pelas Sagradas Escrituras quem invade propriedade dos outros. MST, né? O coitado do fazendeiro trabalhou, é um guerreiro, tá ali, tem que pagar maquinário, tem que pagar tudo ali para poder manter a sustentação da sua propriedade, para um bando de desocupados ir lá invadir aquilo que é dele. É errado isso. É pecado. Quem entra naquilo que é dos outros, quem invade propriedade dos outros, está embaixo de maldição. Maldito aquele que fizer que o cego erre do caminho, e todo o povo dirá amém. O que é fazer o cego errar do caminho? É a pessoa que não tem conhecimento nenhum das Sagradas Escrituras, e aí aquele pseudo-pregador, pseudo-sacerdote, ensinar o errado, ensinar o caminho errado. Posso ser mais claro? Um pregador que só prega sobre dinheiro, como se o dinheiro fosse resolver todos os problemas da pessoa. Faça voto, paga isso, paga aquilo, paga envelope, paga aquilo outro, faça voto, é todo dia, e não prega o Evangelho e as Sagradas Escrituras do jeito que é, está embaixo de maldição. E esse não herdará a terra, o reino de Elohim. Olha aí, maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. O que é isso aqui? O Eterno está dizendo, maldito é o patrão que nega o direito do funcionário, do empregado, desde o menor ao maior. Ah, fulano tem estudo, tem mais estudo, trabalha no escritório, então eu tenho que pagar ele certinho. Aí tem um coitadinho lá, um funcionário, um coitado humilde. Aí o patrão, não, isso aí pode deixar atrasar, que isso aí ele se vira. Tá embaixo de maldição. E a coisa vai azedar. Olha aí. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai, porquanto descobriu a auréola do seu pai, e todo o povo dirá amém. Incesto. Esses dias eu vi um absurdo, saiu até no jornal como se aquilo fosse bonito. Um filho e uma mãe que brigou na justiça para poder ter o direito de casar os dois. Isso é um pecado terrível. Isso é algo abominável ao Eterno. Maldito aquele que se deitar com algum animal. E todo o povo dirá amém. Zoofilia. Pessoas que mantêm relações sexuais com animais estão embaixo de maldição. Estão embaixo de maldição, é proibido. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Como eu disse, incesto. Tem 3 regras que os judeus dizem. Que morra, mas não cometa. Primeiro, não derramar sangue inocente. Segundo, não se dobrar diante de ídolo, não ser idólatra. E terceiro, não cometer incesto. Zoofilia, sangue inocente, incesto. Morra, mas não faça. Olha só. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém.
Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto, armar tocaia, cilada, e todo o povo dirá amém. Fazer armadilha para o seu próximo. Aqui não é só ferir de matar, não. Eu passo por isso no trabalho onde eu trabalho. Há pessoas lá que me acusam de coisas. Me acusa de coisa, ninguém tem prova de nada, mas me acusa. Aí ficam me sondando, ficam me espiando para ver, porque eu levo meu celular ali para dentro ali, eu tiro foto ali, eu mando no meu story e tudo, foto da minha pessoa trabalhando. Tenho vídeos trabalhando, quando eu sou brigadista, eu tenho que apagar um incêndio, eu faço vídeos e mando. E aí me acusam, dizem que eu estou entregando eles para o encarregado, para o supervisor. Isso é um pecado de maldição, estão embaixo de maldição. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. E todo o povo dirá amém. Elohim é rei fiel. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. E todo o povo dirá amém. Tomar suborno. Prejudica fulano que eu te ajudo. Eu te dou tanto para você fazer o mal para Beltrano. Está atraindo para si maldição. Isso até dentro das igrejas. Eu passei na última religião que eu passei. Lá dentro, muitos se combinavam para me prejudicar. Aparentemente não acontece nada com eles. Mas na hora certa o Eterno fará com que o mal venha sobre eles. Permitirá. Porque estão embaixo de maldição. Olha só, para a gente encerrar aqui. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa Torá e não as cumprindo, não as praticando. Se eu ouço a palavra, adquiro o conhecimento da Sagrada Escritura, mas não pratico, eu estou embaixo de maldição. O leigo, ele não pode estar embaixo de maldição, mesmo ele tendo maldição sobre si, ele não pode carregar o pecado do erro dele. Por quê? Porque ele é inocente. Mas hoje, quem é inocente nesse mundo? O leigo é aquele que não conhece nada. O tzadik, o justo, é aquele que pratica a palavra, que pratica a Torá, que busca conhecer e viver as Sagradas Escrituras. E o ímpio é aquele que conhece, mas não pratica e ensina errado para os outros. Essas são as maldições proferidas no Monte Ebal. E todo aquele que pratica os erros anunciados aqui estão embaixo de maldição. Fuja delas. Se livra de qualquer ídolo, de qualquer coisa que esteja te colocando embaixo de maldição. Tem muitas pessoas que estão sofrendo porque estão embaixo de maldição. Leia, estuda esse texto. Eu fiz rápido porque é um vídeo que eu estou gravando. Mas estuda esse texto. E tudo aquilo que foi dito aqui, que você não deve fazer, não faça. Não faça. E você estará abençoado pelo Eterno. No nome de Yahushua HaMashiach. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento, eu abençoo a vida de todos que estão me assistindo. E eu te peço pela tua infinita misericórdia e pelo teu imenso poder. Consagre esta vida, livre esta pessoa de todos os males, de toda a maldição proferida, anunciada, toda maldição que possa querer se levantar contra esta vida, Pai. Eu paraliso agora. Eu dou ordem de cura e de libertação, pois está escrito na tua palavra que o Filho de ti se manifestou para desfazer as obras do maligno. E toda obra do maligno, de doença, de enfermidade, de maldição, perturbação, sofrimento, todo mal, eu paraliso agora. Dou ordem de cura e de libertação e declaro todos abençoados, curados, livres e libertos de todos os males. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vê amém. Glória ao Todo-Poderoso. A nossa congregação, ela está aberta nas terça-feiras, 7 horas da noite,
quarta-feira, 7 horas da noite, quinta-feira, 7 horas da noite, sexta-feira, 7 horas da noite, sábado, às 16 horas e às 19 horas, e também aos domingos, às 19 horas. Não deixe de vir e participar conosco de nossos encontros na nossa congregação. Sábado agora, Santa Ceia, aonde estaremos comendo e bebendo do corpo e do sangue de Yahushua HaMashiach. Venha participar, venha ser abençoado, creia na vitória, creia que o Eterno quer que você viva do melhor dessa terra e com certeza você usufruirá, viverá do bem dessa terra no nome de Yahushua HaMashiach. Um forte abraço a todos. O nosso endereço é Rua Cabo Frio, bairro Concórdia, Rua Cabo Frio, número 151, cidade de Guarapuava. Forte abraço a todos. Shalom! Shalom!